247 para falar com o deputado Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores. Zaratini é um dos grandes especialistas em assuntos militares do Congresso, e nós vamos falar com ele a respeito de uma novidade que é uma verdadeira bomba. A notícia de que um general brasileiro, no segundo semestre, será incorporado ao Comando Sul do Exército dos Estados Unidos. Isso significa que nós teremos um oficial enquadrado, colocado na linha de comando do Exército norte-americano, que cuida daquela área do sul dos Estados Unidos, que é a área que dá para o Caribe, dá para a América do Sul e dá para o Brasil. Ou seja, nós vamos ter assim um envolvimento que nunca se viu na história das Forças Armadas brasileiras. E o Zaratini, que acompanha a história das Forças Armadas desde o tempo da luta contra a ditadura, que acompanha também as tratativas, por exemplo, da venda da Embraer, um orgulho da indústria nacional, da indústria aeronáutica, vai comentar esse assunto com a gente. Então, eu queria falar, e aí, Zaratini, como é que você recebeu essa notícia? Qual a importância disso? Por que isso é tão preocupante? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, em primeiro lugar, a gente poder conversar aqui através da TV 247. Olha, nós estamos muito preocupados, Paulo, porque essa participação de um general brasileiro no Comando Militar Sul das Forças Armadas Americanas, inclusive já se tem o nome do general, vai ser o general Alcides Faria Júnior, é uma coisa inusitada, né? Alguns militares apresentam isso como uma grande conquista, um prestígio do Exército Brasileiro. Mas, no fundo, é o objetivo central do governo americano, que é engajar a América Latina, vários países da América Latina, particularmente o Brasil, num esforço de domínio sobre toda a região, né? Os Estados Unidos, o general Craig Faller, né, que é o que anunciou essa decisão, anunciou no Senado americano. Você vê, nem nós aqui no Brasil ficamos sabendo disso. Não foi publicado aqui, foi publicado lá no Senado americano. Esse general ele identifica 6 grandes inimigos dos Estados Unidos no mundo, né? O Irã, que todo mundo conhece, que o governo Trump praticamente acabou com aquele acordo de desnuclearização do Irã, a China e a Rússia, né? E que teria aqui na América Latina 3 parceiros, que seria Cuba, Nicarágua e Venezuela. Então, o objetivo das Forças Armadas Americanas é exatamente aniquilar, impedir, enfim, fazer o que for possível para que os 3 países parceiros desses grandes inimigos aqui na região sejam impedidos de ter qualquer tipo de atuação. E assim, na história das Forças Armadas Brasileiras, nós tivemos, por exemplo, em 1965, o envio de tropas brasileiras para São Domingos, para a República Dominicana, onde elas ajudaram a consolidar uma ditadura que havia derrubado um governo de esquerda. Essa foi a última participação, se não me engano, de exército brasileiro assim, numa operação externa, aberta, né? Não é preocupante que, de repente, o Brasil coloque-se na posição de que poderá voltar a ter uma atuação desse tipo? Na verdade, Paulo, o Brasil já tem, né? O Brasil está participando da chamada Força de Paz do Haiti, né? Já está lá há muitos anos. É uma ação que é classificada pelo Exército Brasileiro como garantia da lei e da ordem, e toda essa geração de comandantes militares que foi ao Haiti, hoje está participando do Bolsonaro. General Heleno, vários outros militares que participaram, comandaram as tropas do Haiti, estão hoje participando do governo Bolsonaro. Tem também uma força muito menor que está no Líbano, né, onde existe uma força da Marinha participando de um esforço conjunto. Então, o Brasil sempre participou em ações conjuntas com outros. No caso do Haiti, o Brasil comanda a operação AMONU, da Organização das Nações Unidas, né? Então, não é propriamente o Exército Brasileiro que está lá, mas sim o Exército. Inclusive, existem... Agora, o fato é o seguinte, nessa vez,
é uma coisa umbilical, né? Um militar brasileiro, um general, participar do comando militar dos Estados Unidos. Isso vai contra todo aquele projeto que, durante o governo Lula, foi elaborado, inclusive com a participação dos militares, que é a chamada Estratégia Nacional de Defesa, né? Que é toda uma filosofia de ação das Forças Armadas brasileiras, né, que deriva, inclusive, para o surgimento de uma indústria de defesa, uma base industrial evoluir e que agora a gente está vendo regredir desde o governo Temer e agora, com a venda da Embraer, nós vamos voltar muito tempo atrás nesse aspecto. Do ponto de vista assim, político, vamos dizer assim, a participação do Brasil na Força de Paz no Haiti, que o Brasil comanda, né, é uma força da ONU, e na qual o governo brasileiro, que era o governo Lula, ele rejeitou uma primeira proposta que vinha do governo norte-americano, que era praticamente de ser uma tropa de intervenção. E a Força de Paz, com a ONU, tudo isso, foi uma resposta à recusa brasileira de fazer o papel de gendarme, né, ali no Haiti, como era um projeto assim inicial, né? Agora, quando a gente está essa ideia é a gente ser enquadrado assim, quase como se a gente fosse uma tropa aliada, mas subordinada ao comando, né? Ao comando sul, né? Do Exército Americano, né? Exato. Exato. Olha, agora veja você, aquela operação do Haiti, a operação que ainda existe no Haiti, é uma operação que, como eu falei aqui, foi concebida como uma operação de lei de ordem. De lá para cá, quantas vezes as tropas brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica, não praticaram aqui no Brasil ações? A última, que se encerrou agora em janeiro, foi no Rio de Janeiro, na capital do estado do Rio. Uma operação que durou mais de um ano, uma operação que teve pouquíssimos resultados, que custou uma enormidade, né, mas que colocou os militares em ação. O Bolsonaro hoje está dizendo que vai colocar as tropas do Exército nos presídios federais e talvez estaduais. Então, você vê, a cada dia que passa, tem a ver com a sua natureza, né? Porque essa questão de GLO é uma coisa que deveria ser excepcional e está se tornando corriqueiro, né? Exatamente porque o governo brasileiro, os governos estaduais deixaram a segurança pública por muito tempo sem treinamento, as polícias militares enfraquecidas, processos de corrupção interno muito fortes, né? Isso tudo está se colocando agora à ação do Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando a gente fala da GLO, a gente está falando do Exército sendo empregado em tarefas que, na verdade, não são as tarefas que chama garantia da lei e da ordem, não é? Mas, por exemplo, o Exército passa a exercer o trabalho de polícia, né? De preocupar-se com a segurança pública e não com a soberania nacional, né? Isso faz parte de um rebaixamento das funções das Forças Armadas, que envolve toda uma mudança do papel das Forças Armadas e da visão de soberania dentro das próprias Forças Armadas. Você concorda com isso, não? De certa forma, está se fazendo uma nova concepção. A expressão GLO está escrita na Constituição, e na Constituição de 88, exatamente para substituir aquela visão da segurança nacional, né, que se tinha antigamente, a Lei de Segurança Nacional e toda uma concepção de inimigo interno para a qual as Forças Armadas deveriam combater. O inimigo interno, a esquerda, de modo geral, né? Com a Constituição de 88, se elabora uma nova ideia, que é a GLO, para momentos excepcionais. Como, por exemplo, nós tivemos no Espírito Santo, alguns anos atrás, uma greve da Polícia Militar, que paralisou toda a Polícia Militar, e que aí se colocou ali o Exército para fazer essa segurança pública. Aí sim, no meu modo de ver, se justifica uma operação de GLO, porque efetivamente não havia nenhum outro tipo de policiamento, e não tinha como ser implantado qualquer outra ação.
Então, nesse caso, sim, agora isso está se tornando muito frequente. O engajamento do Brasil agora junto aos Estados Unidos, essa aproximação, né, junto com a venda da Embraer, a Boeing, que praticamente entrega a nossa indústria aeronáutica para os... todo mundo viaja aqui de aviões da Boeing, mas a Boeing é uma das maiores indústrias de defesa dos Estados Unidos. Né? Então, nós estamos passando tudo isso, toda a tecnologia desenvolvida no Brasil, para os Estados Unidos. Então, está restando muito pouco daquele programa que foi concebido, como eu disse, pelos próprios militares, que era a Estratégia Nacional de Defesa. Né? Então, é um retrocesso muito grande e o mais provável é que as Forças Armadas brasileiras sejam auxílios dos Estados Unidos. E agora nós temos aí o caso da Venezuela, que está preocupando a todos. Né? Cada dia mais o Trump uma invasão na Venezuela. Eu queria que a gente pensasse assim, que você nos ajudasse a pensar assim. Nós vamos ter um general, se você conhecer alguma, tiver referências do general Alcides Faria Júnior, seria bom a gente comentar um pouco aqui. Mas, além disso, eu gostaria assim, de perguntar, numa situação concreta como a Venezuela, quando a gente tem um general participando do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, por princípio, em vez de ter uma posição equidistante, de neutralidade, de isenção, isso implica, por princípio, né, numa postura de quem já entra num conflito ao lado dos Estados Unidos. É assim? É assim que os Estados Unidos querem e que o atual governo brasileiro quer. O atual governo brasileiro, a política externa é totalmente caudatária da política americana. Né? O embaixador brasileiro, o nosso ministro de Relações Exteriores, ele é um americanófilo, está na cara, ele fala isso com orgulho. Então, não tem nada que se discutir aí. Toda a ideia, e olha, essa visão de soberania nacional, de independência, de buscar sempre um caminho diferenciado, sem se atrelar a nenhuma potência, é uma política que vem lá da própria época da ditadura militar, ou até de antes. Né? Você se lembra, o governo brasileiro, dirigido pelos militares, foi o primeiro governo a reconhecer os governos de Moçambique, Angola e Cabo Verde, que tinham se libertado da ditadura portuguesa, da colônia, deixaram de ser colônias portuguesas. E o governo brasileiro foi um dos primeiros a reconhecer, se não foi o primeiro. Depois nós tivemos um episódio da Guerra das Malvinas, quando o governo brasileiro não permitiu que as Forças Armadas britânicas utilizassem o território nacional para atacar a Argentina. Isso foi muito importante e positivo para fazer com que aquela rivalidade militar entre Brasil e Argentina fosse superada. Né? Daquele momento em diante, essa tensão deixou de existir, né? E toda aquela concentração de tropas no sul do Brasil foi acabando. Né? Hoje, a maior parte das tropas estão se deslocando pouco a pouco para a Amazônia, que é uma área estratégica e é uma área ameaçada pela quantidade de riquezas, não só minerais, como também a biodiversidade da Amazônia, desperta o interesse de muitos países e de muitas forças econômicas que não têm nada a ver com o Brasil. Que outros países já vão ter um general no Comando Sul do Exército dos Estados Unidos? Ou é só o Brasil, por enquanto? Olha, pela informação desse general americano, só o Brasil vai participar desse comando, né? Ele elogiou a Colômbia, que se tornou um parceiro da OTAN, né? Da OTAN. Então, a Colômbia agora está engajada com a OTAN. E a gente sabe que na Colômbia existem bases americanas dentro da Colômbia. Elogiou o Chile, que desenvolveu toda uma política de participação no esforço naval ali no Pacífico, né? E elogiou o Brasil, porque, inclusive, o Brasil assinou recentemente um acordo de utilização do espaço aéreo. Né? Então, um acordo que até agora não chegou aqui no Congresso. Né? Vamos ver que acordo é esse, nós vamos investigar. Né? São questões que nós vamos fazer uma investigação. Aqui, não só na Câmara, tem a Comissão de Relações Exteriores, no Senado também tem, e nós temos também a Comissão de Assuntos Estratégicos do Congresso Nacional, né, que é o órgão mais importante
do Congresso Nacional em termos de comissões. E nós vamos ativar assim que ela começar a funcionar, para que a gente esclareça esses acordos que estão sendo feitos e essa decisão de engajar um militar brasileiro no Exército americano. Eu queria que você lembrou muito bem que o Exército Brasileiro já teve um histórico de uma postura de compromissos com a soberania nacional, que inclusive remontam à fundação da Petrobras, que teve a participação importante dos militares, né? O próprio Jair Bolsonaro, quando ele, num raro pronunciamento sobre a venda da Embraer, ele chegou, inclusive, a dizer que podia ter um prejuízo ao patrimônio, porque, no fim de um acordo de 5 anos, eu acredito, tudo ia se tornar propriedade da Boeing, né? Ou seja, o Brasil, que tinha investido anos em tecnologia, em recursos, em pesquisas, ia perder tudo e se tornar e participar de uma companhia na qual ele não teria direito a voto, né? Só teria um assento na diretoria. Como é que ocorreu essa transformação, vamos chamar assim, essa americanização das Forças Armadas brasileiras? Como é que a gente pode entender isso? Eu sei que é um estudioso disso, como é que a gente pode entender isso aí? Olha, é uma coisa que a gente realmente tem que estudar mais até para entender, mas eu acho que tem muito a ver, né, com o processo político que nós vivemos no Brasil, onde, apesar de que o governo Lula empreendeu um esforço enorme de reorganização das Forças Armadas, de trazer novos equipamentos e desenvolver tecnologia no Brasil, tecnologia voltada para o campo militar. Todo esse esforço que foi feito no governo Lula, exatamente para a gente manter a nossa soberania, inclusive na produção industrial, isso aí praticamente foi minado na medida que se desenvolveu uma disputa política no país de cunho raivoso, né? Uma disputa com o objetivo de destruir a esquerda no país. E foi o que aconteceu nessas eleições. Você sabe, a gente tem noção disso, né? Boa parte da classe média, ela se deslocou, os seus votos, para o Bolsonaro, né? Votos que muitas vezes eram divididos entre o PT e o PSDB, praticamente foram para o Bolsonaro, né? E esse deslocamento influenciou as Forças Armadas, porque a maioria dos oficiais das Forças Armadas brasileiras pertencem à classe média, né? Não são pessoas que vivem em outro mundo, eles vivem nesse mundo, nessa sociedade que nós vivemos. Então, a radicalização contra o PT, contra o governo Lula e Dilma, a prisão do Lula, tudo isso, no meu modo de ver, influenciou muito para que a gente tivesse um processo de afastamento desses generais, oficiais, de uma política mais progressista e soberana. A gente sabe alguma coisa do general Alcides Faria Júnior? Alguma referência, alguma história, alguma coisa? Ainda não temos. Nós acabamos de ter essa informação, então não tivemos tempo ainda de fazer essa pesquisa. Tá, mas olha só, quando a gente vê o que está acontecendo hoje na Venezuela, e a gente vê uma política abertamente agressiva por parte do governo americano, portanto, do exército americano, em relação a Cuba, Nicarágua e Venezuela, sendo Venezuela o caso realmente urgente aí, é um caso que está para ter um desfecho, ou pelo menos momentos mais dramáticos e, quem sabe, trágicos nas próximas semanas. Isso quer dizer que o Exército Brasileiro vai se engajar. Ao aceitar isso, a implicação mesmo assim é de que você vai participar do comando. Você não participa da diretoria de uma empresa se você não concorda com essa empresa. Dá para fazer essa analogia? Olha, é evidente que o esforço americano é de engajar as tropas brasileiras em todas as ações. Não temos dúvida disso. Existe resistência dentro das Forças Armadas brasileiras a participar. Você está vendo aí as contradições entre o ministro de Relações Exteriores, o Araújo, e os militares que estão no governo, né? O general Mourão e outros. Então, essa contradição não está resolvida. E isso, até esse momento, não houve um engajamento de verdade, né, das Forças Armadas brasileiras em qualquer ação contra a Venezuela. Até mesmo, eu acredito que isso seja um elemento que tem garantido, né, que a Venezuela se mantenha com o governo Maduro, né? Mas a solução da Venezuela tem que ser uma solução democrática.
né? Tem que ser uma solução que busque um resultado democrático e não uma intervenção como eles querem fazer. Você concorda com a visão de que, numa das primeiras tentativas, quando o governo Trump era um governo recém-impossado, que chegou com uma agressividade que hoje já não é tão grande, né? Aquela ambição, aqueles assessores assim que eram verdadeiros assim falcões, né? Linhas duríssimas, né? Que hoje já deixaram o governo, né? Sobrou apenas aquele John Bolton, né? Mas que é assim, um assessor especial, não está em nenhuma Secretaria de Estado, nada disso. Atribui-se ao Exército Brasileiro, inclusive, um papel de contenção de qualquer iniciativa em relação à Venezuela, né? A noção de que o general Vilas Boas teria dito que o Exército não participaria de uma ação direta contra o governo da Venezuela, e essa postura teria sido um fator muito grande de forçar um recuo por parte dessa frente que se montava na América do Sul contra o governo Maduro. Essa história é correta? O fato do Brasil, até esse momento, não ter feito um esforço maior contra a Venezuela, vamos dizer assim, né? De fato, até agora, o governo brasileiro só criticou, só falou, mas efetivamente não aconteceu nada ainda, né? Mas outros países que têm até mais concordância com os Estados Unidos nessa ação já estão se movimentando, né? Eu acho que o Brasil ainda está num momento que pode ser que não entre, mas eu não acredito também que com essa disposição do Bolsonaro, né, se os Estados Unidos decidirem por uma intervenção, ele vai acabar intervindo também, o que vai jogar todo o continente aqui num processo muito complicado, né? Os venezuelanos, ao que parece, ao que tudo indica, têm condições de resistência por um bom tempo, né? A maioria das pessoas não acredita num conflito de solução rápida, né? A menos que alguma das partes desista. Como isso não parece uma coisa factível, pelo menos nesse momento, né? Nenhum dos lados vai abandonar o que pretende, a previsão é de um conflito longo, de longa duração, uma certa violência contínua, né? Uma experiência que a América Latina não enfrenta há muito tempo, né? A América Latina não tem esse tipo de... A não ser as guerrilhas que se mantiveram, como é o caso da Colômbia, por décadas, né? Em geral, os conflitos foram muito rápidos, né? Não houve conflitos de larga duração, diferente do Oriente Médio, onde conflito também se estende por décadas, né? Ações diferentes, né? Mas o fato de você ter um grande número de soldados e milícias organizadas na Venezuela, isso supõe-se que vai levar a essa resistência. E agora, quando a gente vê assim o que está sendo feito em termos da Embraer, a gente conversou na questão da Embraer quando um juiz tentou embargar a venda, embargar a negociação, nós fizemos uma reportagem, eu falei com você na época. Agora, como é que está a Embraer? Ainda há tempo de algum ato de resistência? Ainda há espaço para se usar a célebre cláusula da Golden Share, ou tudo acabou? Olha, nós estamos trabalhando ainda, os advogados, tentando achar brechas onde a gente possa desenvolver esse tipo de luta, né? A luta jurídica. Do ponto de vista da luta política, o governo, ao que tudo indica, está fechado com essa venda da Embraer, o que é lamentável, né? É lamentável principalmente pela concordância da aeronáutica, que era a maior interessada de que a Embraer continuasse nacional. Você vê, um programa como o KC-390, que é um cargueiro militar desenvolvido no Brasil, um grande produto de exportação e um grande produto para a nossa defesa interna, porque, além de transportar tropas, pode transportar equipamentos, né? Pode descer na região do Amazônica, em pistas de pouso muito precárias, né? Esse avião ele vai ser nos Estados Unidos, praticamente. Então, vai ser retirado das linhas de produção do Brasil e vai para lá, né? O FX-2, que é o nosso caça, que está sendo desenvolvido em parceria com a Suécia,
vai ficar com muito problema, porque boa parte da engenharia, a maior parte da engenharia da Embraer, vai se deslocar também para os Estados Unidos. Quantos ficar na antiga Embraer, que vai ficar com esse programa da área de defesa? Nós não temos essa informação, mas provavelmente muito pouco. Isso vai levar a empresa a rapidamente perder a importância. E por que você acha que não se consegue... Muitos brasileiros ignoram a importância de defender a Embraer, esse negócio que muita gente define como negociata está se passando assim debaixo do nariz da pátria e poucas pessoas se mobilizam, poucas denúncias são feitas. Você acha que existe uma anestesia no Brasil de hoje? Olha, existe uma concepção de mundo, né? A concepção de mundo é que o Brasil deve ser um país exportador de agrícolas, minerais, petróleo, né? E de uma indústria de beneficiamento desses produtos, né? Nada mais do que isso. Né? Então, dessa forma, como diz aí a Globo, né? Agro é pop, né? Então, eles ficam com essa ideia, né? De que o Brasil tem que ser um país agrário, tem que se desenvolver por aí, e não se enxerga mais o que é a indústria de alta tecnologia. Então, ao entregar uma empresa desse porte, dessa importância, nós estamos abrindo mão do desenvolvimento autônomo, e está vencendo a tese neoliberal, se limitar a produzir aquilo que ele é melhor, né? Que é a agricultura. Nós temos sol, temos água, temos terras, né? Então, nós devemos produzir isso, produzir os minérios. Está aí a Vale do Rio Doce, que agora, com a sua extrema, grandiosíssima produção, está levando a Gerais, em Brumas Barreiras, né? Então, a situação esse é colocar o Brasil numa situação de pré da Primeira República. Travou ali, não? Quando a gente... Oi? Não, continua, pode falar. Eu acho que o Brasil recuar tanto assim, entende? Nós vamos ter uma ação em algum momento, porque significa também empobrecer a população brasileira. E, na verdade, é o que eles querem fazer com essas novas leis trabalhistas, querem fazer com a reforma da Previdência, que, na verdade, é a transferência da poupança social usada na Previdência para os bancos. Né? É transferência de riqueza do povo para os banqueiros. Isso é o que significa a reforma da Previdência. Fala um pouco dessa reforma, que hoje, de fato, é um assunto que está em todos os jornais e que, inclusive, né, leva o ministro da Economia, Paulo Guedes, a dizer que o general Augusto Pinochet, responsável por uma das mais sanguinárias ditaduras da América do Sul, né, fez do Chile uma Suíça. Fala um pouco da importância e como está esse debate no Congresso, especialmente na Câmara, a chance de uma resistência, que nós sabemos que é uma coisa estratégica para qualquer projeto de oposição. Como é que está isso aí no Congresso, nesse momento? Bom, primeiro, comparar o Brasil com o Chile é uma coisa... Não temos de mais ou menos 11, 12 milhões de habitantes. É um país muito pequeno, ele é fininho, né, vive basicamente dos minérios, do cobre e dos vinhos, né, da produção agrícola, frutas, e é uma população pequena numa situação de baixa produção, diferente do Brasil. Né? O Brasil é uma outra, são mais de 200 milhões de habitantes, num território imenso, uma potência econômica, né, de vários tipos de produção. Então, não tem comparação, não há que se comparar esses dois exemplos. Agora, o que eles querem praticar 3 atos. Né? O primeiro ato é a chamada idade mínima. Né? As pessoas que se aposentam por tempo de contribuição não têm uma idade mínima para se aposentar. Então, muita gente se aposenta aí com 50
50, vivendo muito tempo com o financiamento da Previdência Social, o salário da Previdência Social. Mas esse é um ponto. Os outros dois pontos que eles querem colocar é a redução do teto da Previdência, que hoje é R$ 5.800, eles querem rebaixar para cerca de R$ 2.500. Isso significa o quê? Empurrar a classe média para os planos de previdência privada, que é o sonho deles, que é o que eles querem fazer. Por isso, vai exigir que a pessoa comece a poupar quando jovem, aí com os 20 anos, e vai poupar até os 65 anos de idade. Então, você imagina depósitos durante 45 anos, e é só a partir daí é que a pessoa vai receber aquele dinheiro de volta. A terceira coisa é rebaixar o piso da Previdência Social, que hoje é de um salário mínimo. Então, eles querem criar, pelo menos a proposta que circula, né? Não sei se vai vir nessa proposta, mas eles propõem uma renda básica para toda pessoa com mais de 65 anos de idade, que seria 60% do salário mínimo. E cada ano a mais que essa pessoa contribuiu, ela teria 1% a mais nessa sua aposentadoria. Então, o camarada começaria com 60% do salário, e se ele contribuir durante 20 anos, ele vai ter 80% do salário mínimo. Então, é um rebaixamento violento, né, dos salários da Previdência, das aposentadorias, das pensões, né, para todo mundo, e transferir dinheiro para os banqueiros. Corre também uma outra história de que haveria uma redução da contribuição patronal, né? Essa redução da contribuição patronal para os patrões é uma maravilha, né? Porque hoje se paga 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência. Seria uma maravilha. O que está acontecendo em outros países do mundo, como a Itália, por exemplo? Está se reorganizando o financiamento da Previdência Social. De que forma? Pegando parte do lucro das empresas. Então, não existe lá só contribuição sobre a folha de pagamento. Existe também uma parte do lucro das empresas, que aqui na nossa Constituição também existe, né? Porque o PIS/COFINS, ele retira recursos, tá? Aliás, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas retira recursos do lucro das empresas. Então, uma empresa que tem grandes lucros e poucos trabalhadores, ela acaba contribuindo com a Previdência Social. Só que, apesar de isso estar na Constituição, esse dinheiro não vai para a Previdência. Esse dinheiro vai para outras destinações. Quando está dito na Constituição que a contribuição sobre o lucro líquido é financiamento da Previdência Social, do sistema de seguridade social. Bem, Zaratini, foi uma primeira conversa sobre esse general, sobre essa presença brasileira aí no comando do Exército Sul dos Estados Unidos. Você acha, eu gostaria assim, para concluir, já estamos chegando no final, quando você pensa nisso, que tipo de... A gente pode imaginar que a gente vai ter, assim, está se caminhando para uma administração, para um sistema político no qual, assim, as suas armadas passam a responder a um outro país? Olha, no fundo é isso, né? No governo Fernando Henrique, Collor e Fernando Henrique, se praticamente desativou as Forças Armadas, né? O Collor enterrou o projeto nuclear da Marinha Brasileira, que a Marinha manteve de forma clandestina, praticamente, né? O programa Aramar, né? Todo o desenvolvimento do enriquecimento de urânio, ele foi feito de forma escondida pela Marinha Brasileira, porque o objetivo do Collor era acabar com aquele programa. E o Fernando Henrique, ele chegava a cortar as verbas das Forças Armadas de tal forma que não tinha dinheiro para o almoço. Então, os recrutas iam de manhã, cedinho, e no meio-dia tinham que ir para casa almoçar, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço, o rancho dos militares brasileiros. Então, era um objetivo do Exército, dentro da filosofia do quê? Que nós somos o quintal dos Estados Unidos e, portanto, temos que... eles podem exercer esse papel de guardião da América Latina. Só que agora mudou um pouco a coisa. Mudou um pouco por quê? Porque os Estados Unidos não querem mais, não tem mais essa visão de resolver todos os problemas.
Eles querem que os países da região intercedam. Então, no caso, o Brasil vai ter que ter armamento para poder desenvolver aquilo que é do interesse americano. Quer dizer, essa é a mudança, quer dizer, o Exército Brasileiro, as forças da ordem brasileira têm que estar preparadas e organizadas para cumprir a ordem que vem lá de cima, é isso? Exatamente. Antigamente, na época do Fernando Henrique, o objetivo era acabar com o Exército. Agora não, é manter o Exército, manter ele com uma certa operacionalidade, e existem propostas dos americanos de fornecer vários equipamentos para o Exército Brasileiro, acabando com aquela política de indústria de defesa, né? De forma que o Brasil fique completamente controlado, né? Nesse relatório desse general americano no Senado, ele informa que na América Latina, na América do Sul, 55 mil oficiais fizeram cursos patrocinados pelos americanos. Então, você vê, é uma política de massa, né? Não é uma política pequena o que eles estão fazendo. E ele foi ao Senado exatamente pedir dinheiro para dar uma ampliação nessa política que eles vêm fazendo lá. Quer dizer, com esses 50 mil, eles estão formando quadros, né? É aquela coisa assim, 50 mil pessoas graduadas que vão estar na América do Sul, na América Latina, e vão estar ali sintonizadas com a política norte-americana, né? Um programa de investimento, acho que nunca houve igual, né? É um esforço enorme que os Estados Unidos estão fazendo para não entrar diretamente no problema. Você sabe, todo mundo que acompanha a história, o trauma que foi a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, o que ela ocasionou de mudanças políticas, inclusive, nos Estados Unidos, né? Então, aquela ideia dos Estados Unidos colocar tropa lá já não é bem vista na história pelo povo americano. A política da guerra eletrônica, né, que é a política que usaram no Iraque, né, aquela guerra que era aqueles bombardeios e tal, ela tem dificuldade de ser feita. Na Amazônia, por exemplo, não é tão fácil assim o avião localizar, aqueles mísseis localizar os seus alvos, né? Então, tem problemas de fazer a guerra eletrônica como foi feita lá no deserto, lá do Iraque, aquela coisa toda, né? No Kuwait. Então, eu acho que agora o objetivo deles é esse, é ter a participação das tropas brasileiras e de outros países nos seus esforços. Eu queria saber você, no seu palpite, nós estamos vivendo assim dias dramáticos na Venezuela. Qual é o seu palpite para o que vai acontecer na Venezuela, o que pode acontecer na Venezuela e o que se poderia fazer para ter um desfecho que não seja um Iraque na Venezuela ou um Vietnã, como muita gente fala? Curso de intermediação de uma solução negociada e democrática, né? Ou seja, realização de eleições. O governo do Maduro rejeita uma nova eleição presidencial, mas parece que está aberto a eleições congressuais. O outro lado quer que tenha eleições, né? Então, tem esse impasse. A tentativa de entrar lá com o que eles chamam de ajuda humanitária, logicamente, primeiro que é uma ajuda humanitária desse tamanho, né? É uma coisa muito mais para quebrar a tropa venezuelana, quer dizer, mostrar que tem força e, com essa entrada na Venezuela, abrir um canal de desmoralização das Forças Armadas venezuelanas e, consequentemente, um turbilhão aí que leve a oposição ao poder. Bem, então, obrigado, Zaratini, mais uma vez uma boa conversa, vamos falar mais. Aí nós estamos falando dessa novidade histórica, que é a presença de um general brasileiro no comando do Exército dos Estados Unidos. É uma novidade e tanto. Até logo. É isso aí. Obrigado a você, um abraço a todos que nos ouviram. Tá bom, então.